Bônus: como agir com os ingratos? Afastar-se dos ingratos. Immanuel Kant dizia que gratidão consiste em honrar uma pessoa em virtude de um ato de benemerência que nos dispensou, e que ela é um dever, quer dizer, não é meramente uma máxima de prudência. Não algo que seja meramente aconselhado, mas um mandamento de cumprimento obrigatório. No entanto, como observou Jean-Jacques Rousseau, a gratidão representa um dever que se deve cumprir, mas não um direito que se possa exigir. Não há como impedir que as pessoas sejam ingratas conosco ou com os demais. Devemos, inclusive, contar com a ingratidão da maioria das pessoas, como sugerimos no capítulo 4, Por que é tão difícil ser grato? Há uma história no Evangelho de Lucas que ilustra bem isso: o encontro de Jesus Cristo com um grupo de 10 leprosos. Jesus os curou e pediu-lhes que procurassem o sacerdote em Jerusalém para que ele atestasse a cura e os declarasse purificados, como exigia a lei de Moisés. Lucas conta que um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em altas vozes, lançou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, rendendo-lhes graças. Ora, era um samaritano. Então Jesus disse: Acaso os 10 não foram todos purificados? E os outros 9, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. A ingratidão é mais comum que a gratidão, e é prudente contar com ela. Se com Jesus apenas 10% dos leprosos foram gratos, imagine como será com você e conosco. Que a ingratidão é mais comum também é o que ensina a fábula O Viandante, Viajante e a Víbora, de Esopo. Um viajante encontrou uma víbora congelada durante o inverno. Sentindo pena do pobre animal, ele a colocou sob sua roupa para aquecê-la. Quando se descongelou, a víbora picou o viajante, que aprendeu tarde demais a contar com a ingratidão dos outros. Sendo assim, é preciso saber reconhecer o ingrato, e a parábola do filho pródigo ajuda-nos a reconhecê-lo e a entender a dinâmica que conduz algumas pessoas da ingratidão à gratidão. Contou Jesus que um pai tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. O filho mais moço partiu para longe do pai e gastou todos os seus bens até se encontrar em uma condição de indigência. Não tendo sequer alimento, ele pensou: Quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome? Vou ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já nem mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus diaristas. Quando ele vinha ao longe, o pai correu emocionado até o filho e o abraçou. O filho mais moço começou a dizer o texto que decorara: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Antes que o filho completasse a frase, pedindo que o tratasse como a um servo, o pai interrompeu e pediu aos seus servos que o vestissem com a melhor roupa possível e que preparassem um banquete para ele. Quando o filho mais velho chegou, ficou amargurado, reclamando e disse ao pai: Já faz tantos anos que eu te sirvo, sem ter jamais desobedecido as tuas ordens, e a mim nunca deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, mataste o bezerro gordo para ele. O pai então respondeu que o filho mais velho sempre estivera com ele, mas o mais novo era como um morto que voltara a viver, e era preciso comemorar esse fato. Podemos fazer uma leitura desta parábola a partir do tema da gratidão, sem prejuízo das outras leituras dessa pérola narrativa. Aqui há um primeiro indício de quem é o filho ingrato. O ingrato diz que ele tem direito ao que recebe, e isso ocorre tanto com o filho mais novo, que pede que o pai divida a herança antes mesmo de sua morte, quanto com o filho mais velho, que se amargura porque entende que teria direito a um cabrito e a muitas outras coisas, como fica subentendido. Há outro indício da ingratidão de ambos os filhos. Aparentemente, eles achavam que podiam sentir mais prazer longe do pai do que perto dele.
O filho mais novo que partiu para longe do pai em busca de prazer, e o filho mais velho que desejou celebrar com seus amigos e não com seu pai, mas nunca teve coragem de fazê-lo. Mas há uma diferença entre ambos os irmãos. O filho mais novo descobriu, ao final, que não são simplesmente os bens materiais finitos do pai, mas o trabalho, a ação infinita realizada pelo dono da fazenda, o pai, que provia tudo para ele. O filho mais velho, no entanto, viu-se como se ele próprio fosse a causa da abundância dos bens do seu pai, ou pelo menos um fator essencial para o seu sucesso. Por isso, há uma dinâmica diferente entre ambos. O filho mais novo tem sua soberba vencida, enquanto o filho mais velho não muda seu sentimento. O filho mais novo passou da ingratidão à gratidão, enquanto o filho mais velho continuou tão ingrato como sempre foi, só não teve oportunidade em que se manifestasse a sua ingratidão antes, não se vinculando nem ao seu pai, nem ao mais novo, a quem ele não chamou de irmão, mas de esse teu filho. O filho mais novo, ao contrário, em total dependência, se mostrou disposto a vincular-se novamente ao pai, mesmo na condição de servo, se fosse a única que lhe restasse. Já que não podemos evitar que as pessoas sejam ingratas conosco, há muitos modos de se lidar com ingratos. Antes de mais nada, alguém que age com ingratidão é alguém que também age com estupidez, com certa inabilidade para o trato social, pois lhe teria sido muito mais útil se, mesmo não se sentindo grato, aparentasse sê-lo. Por que você quereria se aproximar de alguém que tem não uma, mas duas falhas graves, a ingratidão e a inabilidade social? A primeira maneira de se lidar com pessoas ingratas é se afastando delas, porque são egoístas e ineptas, incompetentes para a vida, como já observou Goethe, para quem a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens competentes serem ingratos. Ingratidão é coisa de quem não pensa. O monge Anselm Grün lembra que quem pensa devidamente é também grato. A pessoa ingrata não pensa corretamente em sua vida. Não se trata de fazer um sermão para essas pessoas, o que geralmente é inútil, pois se são soberbos, por que deveriam ouvi-lo? Mas simplesmente de se afastar-se delas aos poucos. A sabedoria bíblica do livro dos Provérbios recomenda: não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com um violento, para que não te habitueis aos teus caprichos, nem armes uma trampa, armadilha, para ti mesmo. O mesmo vale com o ingrato. Servir os ingratos. Se essa estratégia vale para alguns ingratos, não vale, no entanto, para todos. Por exemplo, como agir com um filho ingrato? Dificilmente um pai ou uma mãe abandonaria um filho ingrato, e sempre se conta com a possibilidade de que o filho ingrato aprenda com o seu erro e acabe se tornando grato. Mas até lá, como devemos proceder? Identificado o ingrato, a quem amamos como um filho, uma maneira de agir é aplicar na relação com essa pessoa um princípio básico do hinduísmo, chamado Svadharma. Começamos este livro contando a história do arqueiro Arjuna, que ao se deparar com amigos, parentes e mestres nos dois lados da batalha, ficou imobilizado, pois não queria ser ingrato com nenhum deles. Krishna, então, disse-lhe que deveria aplicar Svadharma à sua ação para que pudesse compreender de modo mais claro o que de fato estava envolvido. Arjuna deveria fazer o que Krishna lhe pedia, engajar-se com seu arco e flecha ao lado dos Pandavas, simplesmente porque esse era o desejo de Krishna, independentemente das consequências da ação do próprio Arjuna. Svadharma significa agir com desapego pelas consequências da ação, sem ter em vista a retribuição que dela pode advir, porque essa é a coisa certa a se fazer. É o apego às consequências da ação que produz a confusão em nossa mente e nos impede de agir corretamente. Krishna disse: cumpra o seu dever, ainda que seja humilde, e não o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer realizando o próprio dever é vida. Viver realizando o dever de outro é morte. O princípio moral que Krishna estabelece é: faça a coisa certa, ainda que nenhuma consequência ou consequências ruins, como ser odiado por um filho que é disciplinado pelo pai, decorra disso.
E fazer a coisa certa é fazer o que é necessário para alguém, não necessariamente o que essa pessoa deseja, como ensina James Hunter no clássico da literatura corporativa O Monge e o Executivo. Como líderes, os pais devem servir às necessidades de seus filhos, mesmo quando não correspondam a seus desejos, e mesmo quando não se mostrem agradecidos pelo seu comportamento. Essa ideia estrutura ainda o budismo clássico. No Dhammapada, Buda reivindica para seus discípulos que eles expressem amor entre os homens que os odeiam e que em suas ações eles devem abandonar a raiva e abrir mão do orgulho. O sofrimento não pode ferir o homem que não está preso a nada, que nada possui. Quem não tem nada, nem soberba, nem orgulho e nem raiva, nada pode perder. Há uma história de Malba chamada Ingratidão Exigida que ilustra isso. Um viajante presenciou um velho sheik atirar um punhado de moedas de ouro aos pés de um mendigo. O mendigo gritou: Alá te castigue, velho nojento! Longe de mim, podridão! Possa o fogo do maligno livrar-nos de tuas mãos pestilentas. Ao ouvir isso, o viajante estava prestes a espancar o mendigo em represália ao que ele dissera ao seu benfeitor, quando o mendigo lhe pediu que não batesse nele, pois era o sheik que exigia dele esse comportamento. Não acreditando, o viajante perguntou ao sheik se isso era verdade, e este respondeu: Não lhe mentiu o mendigo. Fui eu mesmo que lhe impus, não só a ele, senão a todos a quem valho, aquele modo de proceder. E a minha exigência não passa de um egoísmo gerado pela minha filantropia. Não tem conta os lábios sedentos a que cheguei em púcaro, vasilha d'água. De todos, porém, estancada a sede, só recebia as mais cruas provas de ingratidão. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. A princípio, meu filho, doía-me as injustiças daquele que eu beneficiava. Viam-me ímpetos de transformar os meus sentimentos de piedade nesse indiferentismo com que a maioria dos homens aprecia as misérias de seus semelhantes. Repudiando, porém, essa fraqueza, que me assaltava quando eu me feria uma ingratidão profunda, deliberei habituar-me a conceder tais pagas. Comecei a exigir de todos quantos receberem qualquer auxílio meu que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde, uma ingratidão como paga. Nem havia mais surpresa e sofrimento para o sheik, nem ele deixava de fazer o que era certo. Isso é o Svadharma. Krishna ensinou a Arjuna que um dom é puro quando é dado de coração para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, e quando não se espera nada em troca. Mas quando é dado esperando-se algo em troca, ou tendo-se em vista uma recompensa futura, ou quando é dado sem se desejar dar, ele se origina da paixão e é impuro. E um dom dado à pessoa errada, na hora errada e no local errado, ou que não venha do coração e é dado com desprezo orgulhoso, é um dom da escuridão. Para quem não espera ser recompensado, o destino é-lhe sempre favorável. Faça o certo, sem esperar recompensa por isso. Se somos odiados por aqueles a quem amamos, devemos amá-los e não os odiar, servi-los em suas necessidades e não os abandonar à própria sorte, pois se perto deles é difícil corrigi-los, que dirá longe? O nome disso é amor, o nome disso é graça, o nome disso é gratidão.